Atos 12, 1 diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar e tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa, segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Queridos, portas abertas só Deus pode fazer de verdade. Tem muitas vezes que as portas se fecham. E quando as portas se fecham, e a porta aqui é como nesse texto, de ferro, é difícil de abrir. Provavelmente nós não vamos conseguir abrir algumas portas. Mas nós precisamos entender que num tempo de guerra, num tempo de grande dificuldade, num tempo de uma crise, o nosso Deus intervém por nós e Ele abre portas fechadas. Você está com uma porta fechada aí junto à tua casa, à tua família, o teu trabalho. O teu negócio está difícil. Você está enfrentando dificuldade nos estudos, nesse tempo. Não está nada fácil? Não, não está. As portas estão fechadas? Estão. As portas serão abertas? Serão. Serão abertas por você? Não. Serão abertas pelo teu amigo? Não. Serão abertas por um parente teu? Também não. Serão abertas por quem, pastor? Por Deus. Eu estou trazendo uma palavra nessa noite dizendo: Deus vai abrir essas portas fechadas. Deus vai entrar na tua vida de uma maneira gloriosa. Ele vai abrir essas portas. E Ele fará de você um vencedor. Você pode ter a certeza que algo bom vai acontecer. Essa situação vai mudar na tua vida. Vai passar essa crise. Portas abertas surgirão à tua frente. Acredita nisso. Toma posse disso. Caminhe desta maneira. Entenda que Deus está na tua causa. Você não está sozinho e nunca estará. Nós vemos um texto nessa noite sintomático. Nós estamos aqui nessa campanha Rompendo em Fé.
e Deus me direcionou para pegar os 3 patriarcas lá no início e ministrar as palavras. Depois o Senhor me levou para Daniel, um profeta. E agora chegamos aqui no Novo Testamento e o Senhor me conduziu a esse texto de Pedro. Porque a situação aqui era muito difícil, muitas vezes a gente lê o texto rapidamente e a gente não consegue perceber toda a dificuldade inerente ao texto. Os apóstolos deram sequência à obra de Jesus, com muita graça, com muito poder. Eles fizeram uma obra com excelência. De repente surge uma grande perseguição em Jerusalém, e Deus permite, como eu ministrei no domingo passado, no domingo retrasado, Deus estava ali preparando vidas para sair pregando o Evangelho, e eles fizeram isso com muita determinação e resultados palpáveis. Mas chegou num ponto que as autoridades religiosas convenceram o rei Herodes a perseguir de uma maneira muito mais feroz a igreja. E aqui nesse texto nós vemos que um dos 12, Tiago, é morto ao fio da espada. Você sabe o que é isso? Tiago era irmão de João. Tiago tinha sido um dos 12 apóstolos, e mais do que isso, um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, Tiago, João e Pedro. Veja bem o valor desse homem. Mas Herodes manda matá-lo. Eu estava meditando nesse texto, ainda quando eu cheguei ao culto, eu estava pensando, o sangue desse homem trouxe resultados para a obra. O sacrifício que nos salvou e nos salva mesmo é o sacrifício de Jesus. Mas o sangue vertido pelos ungidos de Jesus acaba ajudando na proclamação do Evangelho e vai além. Acaba salvando, ajudando a salvação de vidas. Então Tiago é morto, era o primeiro apóstolo. O primeiro apóstolo tem o seu sangue ali semeado na terra. E Herodes agora prende Pedro, que era o maior destaque entre os 12. E ele pensou, matei Tiago, os judeus gostaram, então vamos matar Pedro também. E ele prende e falou assim, depois da Páscoa, vamos esperar a Páscoa, os judeus são apegados à Páscoa, então vamos deixar passar esse tempo. Depois nós vamos apresentá-lo e julgá-lo e condená-lo. Mas a igreja estava intercedendo, e nós vemos no texto que aparece um anjo nessa história, sempre tem um anjo aparecendo. Se você for sensível, você vai sentir a presença de algum anjo aí perto de você. Aparece um anjo ali, e esse anjo vai ser um instrumento de Deus para tirar Pedro daquela situação terrível, abrir aquelas portas. Pedro vai romper em fé ali. Vai romper em fé quando tinha portas fechadas. E ele vai romper em fé. E a história da igreja vai ser muito mais vitoriosa do que tinha sido até então. Então, com base no texto sagrado, eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim, rompendo em fé. É a 5ª palavra que eu ministro. Nós estamos nesse propósito, o pastor Adilson ministrou uma palavra. É a 5ª mensagem que eu ministro com esse tema. É o tema da nossa campanha, Rompendo em Fé. Porque nós podemos romper em fé. O que aconteceu nesse texto foi que Pedro rompeu em fé, quando ele estava ali preso com cadeias nas mãos, com a grade da sua prisão fechada e a
as portas do presídio, aparentemente intransponível pelo homem. E ele vai romper tudo aquilo e vai chegar do outro lado em fé. Então vamos lá. Rompendo em fé. Primeiro, diga assim, com intercessão. O versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja bem, Pedro fora preso, era o maior líder da igreja, estava preso. Você já imaginou a igreja ali preocupada? Você já imaginou a igreja ali pensando em tudo aquilo? Tiago morto, Pedro preso, e quem sabe ele podia pensar, o que vai acontecer conosco? Mas a Bíblia diz que eles se reuniram e ficaram em oração incessante. Tem gente que ora pouco. Esse povo aqui orava o tempo todo. Incessante é o seguinte: eles se convidaram para uma reunião de oração, com hora marcada para começar, mas sem hora marcada para terminar. Não, vamos orar. Vocês vão orar quanto tempo? Não sei, não sabemos. Vamos orar. Então o versículo 5 diz que ele estava no cárcere, guardado, preso, numa situação difícil, mas a igreja orava incessantemente, a igreja intercedia, a igreja dizia: Deus, envia o teu anjo, solta Pedro, Deus, faça algo, que nós precisamos da liderança de Pedro, Senhor. Senhor, nós perdemos Tiago, não queremos perder também a Pedro. E a igreja foi orando, 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 orando. Diga aí na tua casa, orando. Oração. Aquela igreja estava orando. Aquela igreja não parou de orar. Aquela igreja estava clamando. O clamor era forte, o clamor era grande, o clamor era especial. Aquela igreja clamava. Eu fico imaginando que eles choravam diante de Deus. Eles diziam: Senhor, nós não podemos vencer essa batalha sozinhos. Senhor, nós não temos como transportar essas muralhas humanas. E eles clamavam, 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 sem parar, sem cessar. Eles buscavam ao único Deus. Irmãos, não tem outro Deus, só tem um no mundo. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. E eles clamavam ali, na unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, eles buscavam a face de Deus. Você podia pensar assim, mas por que Deus já não soltou o Pedro? Não. Deus quer fazer a obra por meio da igreja. Deus não faz sem a participação da igreja. Irmãos, isso é um mistério que eu quero falar para você nesta noite. O que Deus faz, Ele faz por meio de mim e de você. Se você ficar aí na tua casa deitado, tranquilo e pensando, Deus vai agir, não é assim. Nós somos a humanidade, e a humanidade está ligada, cada pessoa uma com a outra. Todos nós somos, na verdade, o Adão lá do início. Nós viemos dos lombos de Adão, nós viemos de Adão. Então nós precisamos interceder. Por isso que Deus se fez homem, porque o grande valor de Deus ter se feito homem, e vindo ao mundo como Jesus, que Ele como homem, Ele pôde se identificar conosco, e na sua parte humana, Ele pôde clamar, Ele pôde orar, Ele pôde abençoar. Então a obra dele é perfeita, porque Ele se identificou com a nossa natureza humana também. Então nós agora estamos identificados com pessoas que conhecemos, e nós precisamos clamar, chorar e buscar. Nós precisamos entrar numa guerra. Você sabe de alguém que está aprisionado, pode ser fisicamente, mas pode ser também moralmente, emocionalmente.
aprisionado nas finanças, aprisionado no relacionamento conjugal, familiar. Como é que vence isso? Intercedendo. E aquela pessoa ou aquelas pessoas vão vencer se você interceder, se você chorar, se você buscar, se você clamar, se você ficar aí sem fazer nada, não vai acontecer nada. Pode acreditar no que eu estou pregando. Por isso que aqui Deus não enviou o anjo de imediato e soltou, não. Deus deixou a igreja gerar toda aquela situação de vitória. E a igreja gerou aquilo com oração, intercessão. Pedro rompeu em fé por causa da intercessão. Na nossa intercessão algo vai acontecer. Um milagre chegará. A bênção será grande, grande. Mas nós precisamos interceder. Vamos lá. Rompendo em fé. Segundo lugar, diga assim, com paciência. Eu estava meditando nesse versículo 6. Quando Herodes estava para apresentar a Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia. Diga na tua casa, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha, irmãos, que situação. Ele estava acorrentado entre dois soldados. Ele era o líder principal, o mais conhecido dos cristãos. Aí colocaram um soldado de cada lado e ele acorrentado. Estava acorrentado. Numa situação ali complicada, acorrentado. Difícil. E a porta da prisão fechada e sentinelas, guardas à porta. Dois, um de cada lado. Que companhia. Você já dormiu acorrentado? Não. Deve ser terrível. Agora imagina você acorrentado com um homem de cada lado. Ali, você com a corrente no teu braço e do homem da direita, no teu braço e do homem da esquerda. Já pensou? Aí você olha para a porta, está fechada, e do lado de fora você vê pela gradinha da porta sentinelas. Mas o que eu pensei aqui? Ele estava confiante? Estava, mas mais do que confiante, ele teve paciência. Porque no meio daquele turbilhão, ele dormiu. Eu estava pensando nesse versículo. A Bíblia diz que Pedro dormia. Normalmente, numa situação como essa, a pessoa entra em pânico, desespero, murmuração, reclamação. Pedro dormia. Pedro dormia. Pedro pensou assim, eu sei que a igreja está orando. Pedro pensou, eu sei que Deus tem todo o poder consigo. Pedro pensou, eu sei se Deus quiser, Ele vai me libertar. Pedro pensou assim, minha vida está nas mãos de Deus. Pedro pensou assim, eu vivo na dependência do Senhor. E ele demonstra assim, paciência. Paciência. Eu penso que ele acorrentado, numa situação desconfortável, ele descansou em Deus. Difícil nessa crise descansar em Deus. Ele descansou, paciência. O soldado perguntou, e daí, está tudo bem com você? Tudo bem. Por que você está tão calmo? Não, está tudo tranquilo. Ele teve calma naquela hora. Calma. Ele teve ali toda a tranquilidade. Estava tranquilo. Acorrentado, aprisionado, guarda para todo lado, tranquilo. Confiante. Quem sabe ali, um dos guardas pergunta para ele, você tem esperança de sair daqui? Ele falou assim, Deus o sabe, está tudo bem. Deus proverá, está em paz. Nós estamos em paz. Irmãos, como é difícil ter paciência no meio da crise. A gente olha para essa pandemia, percebe a pandemia e fala, meu Deus, que luta. É como o doente lá, o doente tem que ter paciência, ele é paciente, chamado de paciente por isso. E a gente pensa, o que fazer? Se a gente entrar em pânico, piora.
Se você começar a olhar para a pandemia e desesperar, aí que a tua vida fica pior. Se você começar a perder a esperança, aí que você não tem saída. O que Deus está falando com você nesta noite? Tenha paciência. Pastor, é difícil ter paciência, eu sei que é, mas tenha paciência. Espera em Deus. Espera no Senhor. Está difícil? Espera. Vai dormir. Eu aprendi uma vez, até com um colega meu que trabalha no escritório, o pastor Hermes, ele dizia assim, quando tudo estiver difícil, não tenta resolver, vai, dorme, no outro dia você vai levantar muito mais tranquilo para resolver. Vai dormir, tem hora que é bom dormir, ainda que seja desconfortável, está doente, está sofrendo, dorme um pouco. Tenha paciência. O choro pode durar a noite inteira, mas a vitória vem pela manhã. Tenha paciência, a tua vitória está chegando. A solução do teu problema está vindo. A tua bênção está ali. Tenha paciência. Não desespere, tenha paciência. A tua bênção chegará. Oh, me cantas, aias, me cantas. Rompendo em fé. Em terceiro lugar, diga assim, com providência. Olha o versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Quem crê em anjo? Quem crê em anjo? E uma luz, diga assim, uma luz. A luz vem iluminar. Uma luz iluminou a prisão. Aquela prisão sombria. A prisão da época era pior do que hoje. Muito escura. E de repente uma luz chegou e iluminou. Ficou todo iluminado. Só os guardas não perceberam nada. E tocando ele o lado de Pedro, despertou. Pedro dormindo, acorda. Acorda, Pedro. Levanta-te depressa. O anjo chegou, vamos lá. Que Pedro estava tranquilo demais. Pedro olhou para ele com aquela cara de sono. Levanta depressa. Naquele momento, as cadeias caíram-lhe das mãos. Só da dele. Os soldados do lado, provavelmente dormiram também, né? Estavam dormindo. Se não estavam também, não perceberam. Para Deus é indiferente. Mas é possível que se estivesse dormindo, de repente, aquelas cadeias caem só da mão de Pedro. Fica lá com o soldado. Disse-lhe o anjo, cinge-te a calça, veste as suas roupas, coloca a tua sandália. E ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa. Deus é Deus de detalhe. Põe a tua capa, vai estar meio frio lá fora. E segue-me. Deus cuida de tudo, irmão. Nós temos um Deus que cuida dos detalhes. Olha aqui que situação. Ele estava entre dois soldados. Os soldados não viram nada. 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 Se estava dormindo, não acordaram. Se estava acordado, não perceberam. E a Bíblia diz que uma luz adentrou ali. Havia uma luz forte. Havia uma luz forte. E ninguém percebeu nada. Aquela providência era divina. Quando Deus chega, Ele chega chegando mesmo. Deus chega para resolver. Quando Deus resolve trazer a solução de um problema, ninguém vai impedir, não é as autoridades que vão impedir, não são os soldados, homem algum. Quando Deus fala, eu vou resolver, Ele resolve, Ele chega, é algo divino. A providência é essencial, a providência do Senhor é que muda a história, é que altera tudo. Ela é gloriosa, a luz raia. Quando Deus chega, uma luz chega junto. Jesus é a luz do mundo. Oh, me cantas. Nós temos que romper em fé com providência. Pedro rompeu não só com a paciência, mas agora a providência divina. Como é que nós vamos vencer essa situação? Com Deus. Como é que nós vamos saltar essa muralha? Com Deus. Como é que nós vamos escapar da Covid? Com Deus. Como é que nós vamos chegar daqui a pouco na vitória? Com o Senhor. Deus é conosco. Eu vou dizer para você, nessa noite, Deus está providenciando a tua vitória. Pastor, mas eu não estou vendo, não é para ver, é para crer.
É romper em fé. Deus está providenciando, Ele está chegando aí na tua casa. Ele está aí na sala de estar da tua casa. Deixa Ele te abençoar. Ele está providenciando, mas o meu problema financeiro é grave, Ele está providenciando a solução. Como? Não importa como, Ele é Deus. Ele falou, haja terra e houve terra. Quando Ele falar, haja solução para o teu problema, vai haver solução. A tua família está com uma situação difícil, Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Ele pode, pastor? Pode. Não só pode, como vai mudar. Ele vai chegar aí na tua vida pessoal, espiritual, vai mudar. Ele entra com providência. Ele providencia o que é necessário. Ele enviou um anjo. Enviou um anjo. Estava um anjo lá no céu e chamou o anjo, vem aqui. Vai lá e solta Pedro. O anjo foi, quando o anjo chegou, a luz chegou junto, porque quando Deus designa alguém para uma missão, Ele abençoa aquele alguém. Então o anjo foi com a bênção, e Pedro teve a providência divina e a vitória. Acredita nisso, acredita que Deus está fazendo, acredita, Deus está providenciando a tua vitória. Para encerrar essa mensagem, rompendo em fé, diga assim, com libertação. O versículo 10 diz, depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, veja bem, tinha 2 guardas, aí o anjo vai abrir a porta ali com tranquilidade, ele olha para a porta abre. Aí tinha uma primeira sentinela à porta, eles passaram a sentinela ali, acordados, com certeza não viram. Tinha uma segunda sentinela, eles passaram a segunda também, ninguém viu nada. Chegaram ao portão de ferro. Você sabe o que é um portão de ferro? Terrível, né? Aquele portão dava para a cidade. Passou, estava livre. O qual, quando eles foram chegando, o portão abriu sozinho. Você viu um portão de ferro, abrir com gente é difícil, e sozinho. Pedro ia chegando com o anjo, quando ele estava aproximando, parece essas portas automáticas, a gente chega no lugar, você vai chegando, a porta abre, né? Eles foram chegando, o portão, é algo lindo, aquele portão de ferro, de repente aquele ferro cedeu, Deus move o ferro, e aquele portão começou a abrir, o qual se lhes abriu, e saindo, enveredaram para uma rua, entraram numa rua, e logo adiante o anjo foi embora. Deus age naquilo que você não pode fazer, naquilo que você pode fazer, é você. O anjo foi com ele até uma altura. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei verdadeiramente, versículo 11, que o Senhor enviou o seu anjo, é o anjo dele que estava aqui, e me livrou da mão de Herodes, de toda expectativa do povo judaico. Olha aqui que lindo o final dessa libertação, irmão. Deus vai chegar ali, aquele portão de ferro é aberto, ninguém vê nada, ninguém percebe nada, e Pedro vai andando com o anjo. Olha, lá estava um anjo, ele viu o anjo tem esse poder de se tornar como um ser humano dado por Deus. Deus que dá a unção naquele momento. Então houve ali um grande livramento, houve ali uma liberdade impensada por muitos, mas era liberdade. Houve ali a liberação daquela vida para continuar o seu ministério. Pedro estava livre. Pensa comigo, Pedro acorrentado. Pensa comigo, Pedro preso. Pensa comigo, Pedro sendo julgado. De repente, Pedro andando tranquilo pelas ruas de Jerusalém. Ninguém pode segurar o ungido de Deus. A libertação. Pedro rompeu aquelas cadeias pelo poder de Deus. Pedro rompeu as portas, as grades da prisão onde estava. Pedro rompeu aquele portão de ferro pela fé. Ele olhou para o anjo e tinha fé. Deus vai fazer. Fé. É fé. Ele rompeu pela fé. Que ele podia, quando o anjo chamou, falou, não vou não, eu estou aqui, eu vou ser castigado por isso. Mas ele rompeu pela fé.
E quando ele chegou, o portão abriu pela fé. Ele rompeu pela fé. Pela fé. Pastor Reginaldo e equipe, venham para cá. Nós vamos fazer a parte final do culto. Nós estamos encerrando esse culto, rompendo em fé. E nós vamos romper em fé com intercessão. É preciso interceder uns pelos outros. Nós vamos romper em fé com paciência, vamos esperar em Deus, vamos esperar em Deus. Nós precisamos romper em fé com providência, Deus vai providenciar a saída. Deus é o Deus da providência, Ele que providencia, é Ele que traz a vitória. Nós vamos romper em fé com libertação, você vai ser liberto dessa situação. Pode ser enfermidade, pode ser um outro mal, a bênção está chegando. A tua libertação está aí, acredita nisso.